Nesse vídeo, nós temos rapidamente, em 4 minutos, uma ideia de como se encontra o mundo. Todos nós sabemos que Deus criou a Terra enquanto planeta para que ele pudesse atingir a condição de um planeta feliz. Essa é a destinação de todos nós. E ele criou, como criou todos os planetas, de uma forma primitiva. E conforme está lá na Bíblia, primeiro ele criou a água, os mares, depois ele criou a terra, depois ele criou os animais e por último criou os homens, dando uma ideia de que o princípio evolutivo, de acordo com os ensinos da doutrina espírita, passa exatamente por todos esses processos, do mineral até o hominal, onde nessa condição de ser inteligente do universo, ele adquire a inteligência, o livre-arbítrio, a consciência de si mesmo. Mas ainda assim, nesse ponto inicial, ele começa um processo de evolução através das sucessivas reencarnações. E a destinação desse homem, criado por Deus, ou espírito, criado por Deus simples e ignorante, é para atingir a perfeição. Essa é a meta de todos nós, espíritos criados por Deus, atingirmos a perfeição. E a perfeição não é outra coisa que não seja o conhecimento das leis de Deus. E quanto mais nós adquirimos o conhecimento em torno das leis de Deus, e nós aplicamos esta lei na vivência comum com os outros, mais nós nos aproximamos do entendimento da realidade divina que somos todos nós. Não foi sem outro motivo que Jesus disse quando esteve conosco: vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. Então a nossa destinação é para a felicidade. Mas enquanto nós não alcançamos a felicidade, nós nos debatemos nesse processo de conscientização e de entendimento a respeito das leis de Deus. E o que nós fizemos com o conhecimento, com a inteligência que nós conquistamos? Que ao invés de nos servir de um elemento de progresso, nós ainda nos encontramos num estágio de evolução, de dor e de sofrimento, considerando o fato de que a Terra ela se encontra exatamente nesse estágio evolutivo de provas e de expiações. E como tal, as experiências pelas quais nós vivemos e passamos não são diferentes de um planeta de provas e expiações, porque disse também Jesus que na casa do nosso Pai existem muitas moradas, e essas moradas nada mais são do que os mundos habitados ou possíveis de serem habitados para receberem os espíritos que estão nesse processo de evolução. Portanto, nós nos encontramos em um momento muito delicado, num momento muito decisivo daquilo que nós queremos para o planeta Terra, considerando o processo de renovação pelo qual a Terra vem passando, ou conhecido por todos nós como sendo esse momento de transição planetária, que a Terra, por sua vez, também já passou em algum momento, em vários momentos, desde quando ela foi concebida. Mas dessa feita, a diferença é que nós vamos sair de uma condição de ignorância, de uma condição limitada do conhecimento das leis de Deus, para nós vivermos uma realidade diferenciada de até então, em que a nossa atenção, nosso cuidado, a nossa busca para as coisas de Deus será muito mais acelerada, será muito mais decisiva do que até então, porque hoje, conforme nós sabemos, nós vivemos em um grande dilema, e o dilema é ser ou não ser, fazer o caminho
nós estamos dizimando as florestas, nós estamos contaminando os rios, e conforme passou no vídeo, nós estamos pouco a pouco tirando a possibilidade da sobrevivência, não apenas da nossa espécie humana, mas também da espécie animal, da espécie vegetal e também da própria espécie mineral, conforme nós já vimos com essa falta de água ou tantas outras faltas dos recursos naturais que a terra tinha em abundância para favorecer a sobrevivência dos seus habitantes. Então, quando nós falamos de transição planetária, nós estamos falando exatamente desse momento de nós revermos as nossas atitudes, as nossas escolhas, aquilo que nós queremos para nós, a fim de que nós possamos caminhar para aquela mensagem que Jesus nos propôs, que é justamente de nos reconhecermos filhos de Deus. Daí ele ter dito de que ele era o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegaria ao Pai que não fosse através dele. Dele não enquanto figura, enquanto personalidade, mas ele enquanto a mensagem trazida por ele, enviada por Deus, nosso Pai Celestial. Então, conforme a proposta de hoje, o desafio é como é que nós podemos, mediante as conquistas tecnológicas, mediante os avanços pelos quais nós já passamos, chegar a Deus dentro da mensagem que Ele nos propôs. Obrigado, Paulo. Então, nós vamos ver que durante vários períodos desse processo evolutivo do homem na Terra, Deus enviou os seus seguidores, enviou aqueles que iriam nos trazer a mensagem do progresso e da evolução espiritual, sendo que no primeiro momento nós tivemos, enquanto mensagem de transformação, de renovação, nós tivemos Moisés. E Moisés veio como enviado de Deus, assim como o próprio Jesus, para nos trazer a mensagem da ressurreição, a mensagem da transformação e da renovação. Quando Moisés esteve na terra, a terra também estava passando por um processo de transição, porque ele precisava, o planeta, sair daquela condição mais embrutecida para vivenciar a mensagem de Deus. Claro que para aquela época, a mensagem não poderia vir de uma forma tão pulsificada, de uma forma tão límpida, como fora
a boa notícia, porque até então, em que pese a vida de outros profetas, de outros conhecedores da lei, mas nenhum deles conseguiu trazer de uma forma tão perfeita e amorosa a mensagem de Deus como fizera Jesus. Então aí está o grande diferencial da vida de Jesus à Terra, trazer a mensagem reveladora de Deus, e aqueles outros tantos que durante o Antigo Velho Testamento e antes dele, os antigos profetas, como Isaías e tantos outros, trouxeram também a mensagem de Deus, mas não da qualidade espiritual que Jesus. E Jesus é, segundo os Espíritos, dentro do livro dos Espíritos, também em resposta a Kardec, ele é o nosso modelo, ele é aquele que nos serve de caminho para a nossa transformação moral. E o questionamento que nós nos fazemos hoje é exatamente esse: como nós podemos chegar a Jesus nos dias atuais? Mas antes de nós vermos isso, nós vamos falar um pouquinho dessa personalidade que é Jesus. Deixa eu ver se eu acerto aqui agora. Me ajude a plana. Foi. Vamos conhecer um pouquinho o que disseram a respeito de Jesus. E é interessante que muitos falaram sobre Jesus. Para quem não sabe, Jesus é a personalidade humana mais lida, mais pesquisada e mais discutida da humanidade terrena. Isso não são os espíritas, não são os espíritos, não são as religiões que dizem, mas a ciência já chegou à conclusão de que Jesus é a personalidade humana mais estudada na história da humanidade. Daí porque ele tem o seu valor histórico, ainda que muitos não acreditem que ele seja esse o enviado de Deus, ele seja aquele que as Escrituras diziam que viriam para libertar o povo do subjugo de Israel. Então, o que disseram sobre Jesus? Até eu acertar, a gente chega às 6 horas. Jesus é o mais notável ser da história da humanidade. A sua vida e sua obra são as mais comentadas e discutidas dentre todos os que já passaram pela cultura e pela civilização através dos tempos. Sob qualquer aspecto considerável, o seu testemunho, o Evangelho, é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia. Concomitantemente, é precioso tratado de psicoterapia contemporânea para os incontáveis males que afligem a criatura e a humanidade. Ninguém outra senão o Espírito. Joana, do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, na página 9, nos traz essa mensagem a respeito de Jesus. Então reparem que ela traz que ele é o mais notável ser da história da humanidade. Tá? A sua vida e a sua obra são as mais comentadas e discutidas entre todos os que já passaram pela cultura e pela civilização através da história. E quantos são aqueles que se utilizam da sua mensagem diretamente para chegar a Deus, considerando aquilo que nós já falamos um pouquinho antes, quando ele disse ser o caminho, a verdade e a vida, que ele veio exatamente trazer o caminho da transformação moral do planeta Terra. E todos nós que queremos atingir esse estado de felicidade,
e dessa transformação. Pois bem, dito isso, a gente vai falar um pouquinho sobre a missão de Jesus, porque nós sabemos que Jesus, ele veio com uma missão, e a missão de Jesus, ainda que equivocadamente muitos dizem que ele veio para nos salvar, mas ele veio para nos libertar daquilo que nós ainda trazemos dentro de nós e que podemos chamar de impurezas da alma, como sendo as nossas sombras dentro de uma visão psicológica. Ele veio nos libertar desses mundos ainda atrasados que nós vivemos e compartilhamos experiências com a própria terra. Nós tememos tanto a morte, mas não nos damos conta de que a morte, ela é necessária para que nós façamos esse processo de espiritualização e de transformação moral. Kardec, com sabedoria, ele vai nos dizer que para atingirmos essa perfeição, obrigatoriamente nós precisamos passar por aquele processo cíclico do nascer, do morrer, do renascer e progredir ainda e sempre. Tal é a lei, essa é a nossa destinação, porque essa perfeição, essa libertação não virá através de milagres, não virá através das coisas exteriores. Daí ele ter dito também que a felicidade tão buscada e desejada por nós não se encontraria nem aqui, nem acolá, mas dentro de cada um de vós. Ou seja, precisamos fazer um movimento interno de nos autoconhecermos. E aí a gente entende porque hoje, enquanto terceira revelação, a doutrina espírita ela nos convida a todo momento ao processo de reforma íntima. Essa mudança, essa libertação, essa transformação do ser não será pelos expedientes externos, mas sobretudo pela investigação de quem sois. Conhece-te a ti mesmo, já dissera um velho sábio da antiguidade, disseram os espíritos a Kardec, quando esse questionou qual a maneira mais rápida para se chegar a Deus. E então os espíritos dizem que o conhecimento de si mesmo seria o caminho mais rápido de nós nos transformarmos. E Joana de Ângeles, por sua vez, ela nos traz todo um arcabouço doutrinário baseado e fundamentado na psicologia do ser, e que muitos têm em casa, muitos têm nas suas livrarias espíritas, mas que não consultam, mas que não lêem. E aí a gente não entende por que o sofrimento, a dor, né, e todas as experiências difíceis pelas quais nós ainda passamos e vivemos, elas estão tão presentes nas nossas vidas. Então, somente porque nós não nos conhecemos, e por não nos conhecermos, nós não temos ainda a capacidade de fazermos melhores escolhas. E aí a doutrina vem e nos diz: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então não adianta buscar expedientes de fora para dentro com a tentativa de sermos salvos, de sermos libertos, de sairmos da dor e da aflição. Mas o movimento precisa ser de dentro para fora. É o que a doutrina espírita propõe como sendo a reforma íntima, a transformação de cada um de nós a partir do esforço comum em nos tornarmos melhores. Então, Jesus veio com essa proposta, veio com essa missão. E ele trouxe-nos a boa nova, ensinou-nos através de parábolas, não disse tudo, mas deixou-nos o Consolador prometido. Penetramos no âmago dos seus ensinamentos, inclusive esse, o jugo leve, para entender melhor a sua nobre missão. E nesse ponto, embora nós já tenhamos ouvido falar sobre isso,
Isso mostra o quanto nós nos encontramos atrasados do ponto de vista da evolução humana e espiritual. Emmanuel ele vai dizer que o homem está para Deus na mesma medida em que o animal está para o... Ou seja, nós precisamos ainda em que pese todo esse conhecimento adquirido e advindo do mundo espiritual para a Terra, nós ainda precisamos fazer um longo caminho de evolução. E essa evolução não se dará em uma ou em duas ou três reencarnações, mas através de sucessivas e múltiplas vivências dentro e fora do corpo físico. Então, em toda estrada transparece festivais de sorrisos e chove lágrimas de aflição. Mas o amor com Cristo Jesus recupera a poesia perdida ao longo de nosso caminho, pois só Ele transforma o miasma em perfume, o incêndio em luz, o espinho em flor, o deserto em jardim e a queda em ascensão. Manuel Quintana, na obra O Espírito da Verdade, de psicografia de Chico Xavier. Olha que coisa interessante, esse espírito, Manuel Quintana, ele vai falar a respeito de Jesus. Ele tem esse poder de transformar o miasma, que é uma energia deletéria, em perfume. O incêndio, ele produzir luz, o espinho em flor e o deserto em jardim e a queda em ascensão. Quando nós fomos convidados a pensar sobre esse tema, vinde a mim, como ir a Jesus nos dias de hoje, eu penso que essa citação de Quintão é extremamente significativa, como outras que veremos no decorrer do trabalho, como sendo já um indicativo de como chegarmos a Ele, Jesus. Porque eu dizia a Paulo, enquanto nós íamos de Salvador para cá, de que eu ainda estou também à procura desse caminho. Eu não sei exatamente qual é o caminho. Eu sei que eu estou na busca do caminho, mas ao mesmo tempo eu tenho uma certeza, porque acredito nisso, porque sei, que Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu sei que Ele é o caminho dessa verdade, que transforma e que liberta e que nos dá a vida em abundância, eu não tenho por que escolher outro caminho. Eu sei que o caminho da minha realização espiritual passa necessariamente por Ele, por Jesus. E conforme já foi dito, não Ele enquanto personalidade e figura, mas enquanto proposta e roteiro de libertação. Então, o Evangelho, que é a Boa Nova, tem todo o roteiro. Não foi sem outro motivo que Mahatma Gandhi, eu acredito que você já tenha ouvido falar sobre isso, mas o grande Maceta Freitas, que não era cristão, nunca foi, ele, ao conhecer a mensagem de Jesus, ele dissera: se todos os livros sagrados da humanidade fossem queimados e restasse apenas o Sermão da Montanha enquanto roteiro de espiritualização da humanidade, ainda assim nada estaria perdido. E aí a gente entende a força e o valor de uma mensagem, por exemplo, do Sermão da Montanha, que se encontra escrito nos livros de cabeceira que nós temos em casa, a exemplo do Evangelho segundo o Espiritismo, a exemplo da Bíblia, porque nós não temos nada contra a Bíblia, muito pelo contrário. O livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e todo o Pentateuco espírita tem como fundamentação, tem como base os ensinos que estão lá na Bíblia ou no Velho Testamento, no Novo Testamento, mais propriamente dito. Então, nós não temos nada contrário
virá com o objetivo de vos lembrar as coisas que eu já vos disse e dizer outras que o momento não me permite dizê-las. Ou seja, Jesus sabia que nem tudo ele poderia dizer, mesmo detentor dessa verdade libertadora, porque no nível de compreensão que nós nos encontrávamos, não tínhamos condições. Mas ele também propôs: dia virá que o novo Consolador chegará entre vós e apresentará essa mensagem destituída de parábolas, de simbolismo, porque Jesus falou por parábola, porque entendeu que aqueles homens da sua época, até mesmo os discípulos, não tinham compreensão daquela verdade que Jesus trouxe. E o melhor exemplo que nós temos dessa realidade é Judas. Judas Iscariotes, que traiu Jesus, não porque ele não o amasse, não porque ele quisesse que Jesus fosse preso e morto na cruz, porque no nível de incompreensão em torno da mensagem de Jesus, mesmo sendo os discípulos escolhidos por ele, Jesus, mas ele acreditava que aquela mensagem de Jesus poderia ser implantada de uma forma mais rápida e, preferencialmente, com a ajuda dos poderosos da época, daqueles homens que tinham posse e riqueza. Daí porque se diz que Jesus traiu, daí porque se diz que Judas traiu Jesus. Mas ele não traiu de uma forma consciente, porque ele queria se vingar, queria vê-lo morto, mas porque no seu estágio de ignorância intelectual não lhe permitia compreender a sublimidade da mensagem trazida por ele, Jesus. E aí deu o que deu e aconteceu o que aconteceu com Jesus. O ambiente histórico dos evangelhos, ou seja, o ambiente do qual Jesus viveu e conviveu com aquela gente. O ambiente histórico em que o evangelho nasceu é o judaísmo, formado e alimentado pelos livros sacros do Antigo Testamento, conforme nós já vimos. O cristianismo apareceu historicamente como a continuação e o aperfeiçoamento da revelação dada por Deus ao povo de Israel através de Moisés. A Palestina, local da pregação de Jesus, devia obediência às ordens romanas. Então estavam postas ali leis que precisariam ser respeitadas, assim como a doutrina espírita, por sua vez, 18 séculos depois, ela não veio desfazer da mensagem de Jesus, porque a doutrina se respalda do ponto de vista da questão ética e moral de todos os ensinos de Jesus, mas ele veio o quê? Tirar aquilo que estava encoberto, porque na época de Jesus não se poderia também se dizer todas as coisas. E o melhor exemplo que nós temos é da passagem de Nicodemos, quando Nicodemos questiona Jesus. Nicodemos, o Jesus, o que é necessário fazer para entrar no reino de Deus? E Jesus lhe disse que necessário seria nascer de novo. E ele não compreende, embora sendo doutor da lei, um homem dado ao estudo e à compreensão dos ensinos de Jesus, das leis antigas de Moisés. E aí ele questiona: mas como pode um homem velho entrar de novo no ventre da sua mãe? Ou seja, Jesus não poderia ter falado as claras de uma forma precisa, como faz a doutrina espírita hoje, sobre a lei de reencarnação, desse nascer, desse morrer, desse
esse novo Consolador, senão a terceira revelação predita por Jesus. Ou seja, tudo está dentro de um encadeamento lógico e consciente dentro da programação divina de fazer com que o planeta Terra ele saia da condição de primitividade, que ora ainda se encontra, para a condição de um planeta de luz, para um planeta de bem-aventurados. E aí a gente pode se respaldar também naquela citação de Jesus de bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque seriam chamados filhos de Deus e herdariam a terra. Olha que promessa divina de Jesus para a humanidade terrena. Felizes os mansos e os pacíficos, porque a terra será deles. Mas só que não será simplesmente através das reencarnações dos espíritos bons, mas essa terra de mansos e de pacíficos, que um dia ela será, se dará através da mudança de comportamento, da mudança ética e moral que nós, habitantes da terra, necessitaremos fazer em prol dessa nossa felicidade. E aí a gente entende do porquê que a terra está em transição. Porque se os espíritos que estão diretamente comprometidos com a terra, se não estiverem imbuídos desse propósito, eles serão retirados e encaminhados para outros planetas, a fim de que aqueles que estejam dentro da proposta possam dar continuidade ao processo de transformação. Então, quando nós lemos esse ambiente histórico no qual Jesus se encontrava, é exatamente para dizer que Jesus não encontrou um terreno ainda fértil, um terreno fácil para que a mensagem pudesse vivificar. E nós temos, enquanto parábola, aquela do semeador que saiu a semear. E essa parábola do semeador, ela nos remete exatamente ao momento atual da terra. E o momento atual da terra é de que nós precisamos semear o caminho, o terreno, para que outros venham após nós, para que nós encontremos o terreno fértil que nos traga a mensagem, o fruto de 100, de 60, de 30 por ano. Então é uma mensagem na qual nós precisamos ainda investir nela. Quando se propõe como fazer para ir até Jesus, nesse ponto eu já proponho. A mensagem é, o caminho é viver a mensagem. É nós fazermos valer em cada dia aquilo que nós já acreditamos e que já pregamos. Porque disse também Jesus, nem todos aqueles que disserem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aqueles que fizerem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então a gente tem um material importantíssimo e valioso em nossas mãos, mas que nós não estamos sabendo fazer merecê-lo. E aí então André Luiz, no livro O Espírito da Verdade, psicografado também por Chico, ele nos diz: Jesus segue à frente de nós. Se você deseja acertar, basta apenas segui-lo. Sigamos-lo, pois. E sem dúvida nenhuma, aí está o desafio do homem moderno: seguir Jesus. Diante de tantas propostas de uma vida mundana, diante de tantos apelos para vivermos aquilo que ele disse que não poderíamos agradar a dois senhores, a Deus e a Mamon, nós estamos em que pese todo o conhecimento e toda a nossa vivência através das reencarnações, nós ainda estamos servindo ao bezerro de ouro de Moisés. Através
coisas do mundo. Não que as coisas do mundo elas não sejam boas e necessárias. Claro que elas são e que nós ainda as precisamos. Mas quando Jesus diz: não podeis servir a dois senhores, porque em algum momento haverá de desagradar um ou a outro, significa dizer que para ir até Jesus, até a Deus, precisamos decidir qual o caminho seguir, o caminho reto, o caminho que a gente não pode mais ficar olhando para trás. O caminho que eu decido é o caminho da transformação moral e espiritual, ou conforme diz, e já foi dito aqui pela doutrina espírita, o caminho da renovação, da reforma íntima. Não tem como não ser por esse viés, por esse caminho. Pois bem. E aí então vem aquela passagem que ela é básica para o nosso entendimento, que é o do Consolador prometido. Nosso trabalho está fundamentado exatamente nessa parábola do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador prometido, do Evangelho de João 14, 15, 17 e 26. Vejamos. E eu já falei um pouquinho sobre ela, mas me permitam reproduzi-la. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, que fique convosco para sempre. A doutrina espírita estará entre nós para sempre, porque a doutrina espírita é, na verdade, o retorno da mensagem do Cristo para a humanidade terrena. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. E nesse ponto é interessante lembrarmos, salvo engano, é a pergunta de número 17 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec questiona: é dado ao homem o conhecimento de todas as coisas? O que vocês acham? É dado ao homem o conhecimento de todas as coisas na Terra? Não. Por que não é possível o conhecimento de todas as coisas? Porque nós ainda nos encontramos em um planeta de provas e de expiações. E como tal, um planeta como esse não concede ainda a possibilidade do entendimento de todas as coisas. Mas o que nós já temos, do ponto de vista das nossas conquistas intelectuais, já é o suficiente para nós produzirmos créditos necessários para seguirmos de uma forma mais pacificada, de uma forma mais consciente, para mundos melhores. E aí está o desafio também do homem moderno que quer ir até Jesus nos dias atuais. Em meio a tantas informações, considerando que vivemos em um século do conhecimento, na era do conhecimento, onde antigamente não tínhamos a possibilidade de saber tudo do ponto de vista teórico e literal. Hoje, o mundo das redes sociais, o mundo da comunicação, da interação virtual, nos apresenta tudo que nós precisamos saber. A internet está aí para aproximar do homem o conhecimento que antes não tínhamos. No entanto, nós não estamos sabendo fazer o que com esse material. Não estamos sabendo nos apropriar desse conhecimento para darmos o salto quântico, o salto espiritual que nós já poderíamos nessa encarnação. Ou seja, gente, já poderíamos sair dessa encarnação melhores do que quando nós adentramos. Pelo
que diz respeito ao entendimento da lei. E a lei é parte dessa verdade que nos liberta. Porque a outra parte da verdade que nos liberta é a vivência dessa mesma lei. Então, Jesus nessa passagem, ele vai explicitar que ele enviaria um novo Consolador. E esse Consolador, que é a doutrina dos Espíritos, veio justamente trazer para nós o caminho para se chegar mais rapidamente ao Pai que está nos céus. Nós vamos encontrar ali, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de verdade dizendo o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. A doutrina espírita, e diga-se de passagem, não é a melhor de todas, e não é o único caminho de salvação, é um entre muitos os caminhos de libertação, está aí a nosso dispor, está aí para qualquer um de nós entendermos essa verdade libertadora, porque os Espíritos abriram, rasgaram o conhecimento para que nós pudéssemos entender a importância de estarmos na vida de relações, na vida material, entendermos que estamos de passagem pelo mundo, passando por uma experiência humana, mas que nós somos, na verdade, espíritos e precisamos viver a vida dentro da perspectiva de espíritos que nós somos. E é uma coisa rara de se ver, até mesmo no meio espírita. Olha que coisa interessante, como nós ainda somos tão materializados pelas coisas do mundo. Nós ainda não nos conseguimos perceber-nos espíritos. E aí entendemos por que tememos a morte. Porque a morte é o fenômeno que nos revela, ainda que não queiramos, que nós não somos apenas matéria. Porque o fato de morrer não significa dizer necessariamente que houve o fim de tudo. Porque se nós fôssemos verdadeiramente matéria, apenas matéria, morreu, acabou. É o que apregou a maioria das religiões, mesmo as chamadas
padrão e conduta de vida nos faz trazer de volta aquelas mesmas entidades de ontem. Nós dizemos que a culpa é dos espíritos, mas que na realidade nós somos os verdadeiros autores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Então, ele veio dizer ainda, para concluir essa etapa: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Esses tempos que são chegados é o tempo de hoje, é o agora. São esses dias nos quais nós estamos nos movimentando. Por isso, a necessidade de compreendermos, dentro de um sentido que vai para além das palavras que matam, os ensinos de Jesus. Aquilo que verdadeiramente Ele veio nos ensinar. Porque, infelizmente, quando nós falamos de Jesus, nós nos prendemos muito mais aos feitos milagrosos, supostamente, que Ele produziu, do que propriamente a sua mensagem. Ainda estamos na casa espírita, muito mais em busca do fenômeno, do milagre, da transformação da noite para o dia, do que verdadeiramente do conhecimento, dos ensinos que os Espíritos nos trouxeram para a nossa reforma íntima. Porque reforma íntima implica obrigatoriamente em renunciarmos os nossos vícios, em deixarmos para trás aquilo que nós alimentamos ao longo de muitas encarnações, para adquirirmos o que Jesus propôs, que são as virtudes. São as virtudes que elevam e que transformam a alma que está em processo de evolução. E aí então Kardec, por sua vez, também no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, ou Consolador Prometido, item 4, ele vai dizer: o Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo, preside ao seu alimento espírito de verdade. Ele chama o homem à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Então aí está parte daquilo que nós hoje entendemos como sendo o caminho para se chegar a Jesus, para se chegar ao reino dos céus. Porque essa é uma promessa feita por Jesus a todos os seus irmãos da humanidade terrena, de que estaria conosco até o fim dos tempos, que disse para nós que nós deveríamos acender a nossa luz, que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, e que nós precisaríamos fazer brilhar a nossa luz. O desafio, a proposta é fazer isso nessa encarnação, porque o espírita, mediante o conhecimento das vidas sucessivas, ele se acomoda muitas vezes, dizendo: o que eu não posso fazer nessa encarnação, eu farei na próxima. Ah, não tem problema não, o meu caminho de transformação tem que ser lento, eu não sou Jesus. Quem aqui já não falou isso? Eu não sou Jesus, vá com calma porque o santo é de barro. Olha, eu não posso ir muito depressa não, porque senão eu me atropelo. A gente vive se justificando para não fazer o caminho que precisa ser feito nessa encarnação. Só que aí tem duas questões que muitas vezes não paramos para analisar. A primeira é a de que talvez, na próxima encarnação,
fazer esse caminho nessa encarnação, produzir resultados que me trarão créditos, que me levarão à felicidade e à paz interior do outro lado da vida, ou produzir elementos que me deem aflição, dor, sofrimento, quando não nesta, mas também na vida de espírito, ou no mundo espiritual. A decisão é sempre nossa, a escolha é sempre individual, porque os espíritos eles podem estar nos influenciando a não fazer ou a fazer coisas que nos levem à dor e ao sofrimento, mas a decisão de fazê-las é sempre individual, é sempre do espírito. Por isso que uma das grandes coisas que eu reconheço de bom, dentre outras tantas, claro, na doutrina espírita, é de que a doutrina espírita nos coloca de frente com a nossa própria realidade. Não transfere a culpa nem a conquista para ninguém, nem para Deus, nem para quem quer que seja. Eu sou o autor da minha própria felicidade, como o autor da minha própria infelicidade. A doutrina espírita não comunga com o karma negativo, no sentido de que o que eu estou vivendo hoje por conta do meu karma, porque eu tinha que passar por isso. Isso é uma atitude equivocada. Nós estamos passando pelo que nós estamos passando por escolhas, quer seja de desencarnação, quer seja ainda escolhas de vidas transatas, e que nós não temos ainda a consciência nem a coragem de mudarmos as nossas escolhas para produzirmos resultados diferentes em nossas vidas. Então, se eu estou sofrendo, que é outra parte do trabalho de hoje, se eu estou sofrendo, é fruto das minhas escolhas nessa encarnação. Robson, mas eu não trago do passado? Sim, o fato de você trazer do passado alguns elementos e algumas experiências não quer dizer que você tenha que escolher mantê-las nessa, porque senão não teria valor a reencarnação. A reencarnação, no dizer de Emmanuel e dos outros espíritos, é um livro em branco, é um livro que Deus lhe dá para que você possa reescrever a sua história. É o que diz Chico Xavier nas suas mensagens. Você pode não, eu nunca me lembro exatamente como é a mensagem, mas eu precisava dizer, você pode não refazer o começo, o início, mas você pode sempre dar um fim diferente. Diga lá, Paulo. Você não pode voltar atrás e fazer o que você fez, mas você pode mudar agora e fazer um futuro diferente. Pois é, perfeitamente. Então você pode não poder mudar o que você fez lá atrás, está lá. E não adianta você ficar preso na consciência de culpa porque eu matei, porque eu deixei de fazer. Foi feito. E dentro dessa realidade ainda de provas e expiações, são passíveis de acontecer nas nossas experiências. Mas não quer dizer que você tenha que se nutrir com esse tipo de postura, se alimentar dessa energia e que você não possa reverter o caminho. Estamos falando como chegar a Jesus nos dias atuais, refazendo o caminho, refazendo as nossas escolhas, mudando a direção das nossas vidas, dos nossos quereres, dos nossos procedimentos, porque tudo que nós fazemos hoje está muito mais atrelado ao passado do que ao futuro, do que ao novo. Então o que nós precisamos é ter a coragem de refazer o caminho com boas ações, com novas atitudes, ressignificar a nossa própria história a partir dos significados novos que nós damos a ela, e não ficarmos apenas como pedidos ou como vítimas, aguardando que os espíritos, aguardando que os milagres aconteçam, porque não vai acontecer. Eles não vão fazer por nós aquilo que é da nossa responsabilidade. O planeta haverá de ser um planeta feliz?
Ele permite que o sol nasça, que o dia comece a cada novo dia. Quando a gente acorda, amanhã, segunda, mais tarde a gente vai dormir, e para quem acorda às 5, vai despertar os de 6, os de 10, os de 11. Não importa o horário. O horário é do homem. Mas seja o horário que eu acorde, eu desperte, ele vai começar limpo, sem nada escrito. O que eu vou fazer da hora que eu acorde até a hora que eu volte para a cama para dormir é escolha minha. Percebe como Deus é misericordioso e bom? Então não adianta eu estar sofrendo pelo ontem, se o hoje Deus está me dando uma folha em branco para dizer: toma, filha, aqui a caneta, reescreve teu dia. Ontem você escreveu assim, tudo bem. Hoje, reescreve de diferente, porque você é o dono da caneta e você é o autor da sua própria vida. O que eu não posso e não devo seguir Jesus é pegar a folha anterior e chegar na de hoje e escrever as mesmas linhas. É uma escolha que Deus vai respeitar. Mas, cada vez que eu faço sempre a mesma coisa, eu terei sempre os mesmos resultados. E se o resultado da sua vida hoje lhe desagrada, você não quer para si, é simples, é fácil. É só você fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes. O único diferencial de que o que eu vou fazer hoje, mediante os resultados serem diferentes, deverão ser aqueles que hoje, de uma forma consciente, eu desejo para a minha vida de espírito. E a gente passa a entender o que disse Paulo de Tarso, quando fez esse mesmo caminho de revisionamento da sua vida à época, quando Jesus o convidou na estrada de Damasco, a fazer uma nova opção de vida. Ele vai dizer mais tarde o seguinte: todas as coisas me são lícitas. Eu posso escrever no meu caderno da minha vida tudo o que eu quiser e da forma que eu quiser, a hora e o momento que eu desejar. E isso é fato. Livre-arbítrio. Mas nem todas as coisas me convêm. Disse Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por que não me convém? Porque, embora tenha a caneta e o papel, eu sei que tudo que eu botar no papel será de responsabilidade minha. E se eu estou em busca da minha paz interior, se eu estou em busca da minha felicidade, se eu quero algo novo para a minha vida, é simples, é fácil. É a gente refazer o caminho através de opções. Mas são opções simples, são opções que a gente deve refazer. Não é querer ser a irmã Dulce ou a Madre Teresa de Calcutá, porque se nós não somos sequer o cisco do olho do Chico, como é que a gente pode querer ser a Madre Teresa de Calcutá? Então comecemos, porque Chico disse, enquanto a mulher dizia que era, sei lá, uma rainha, tem uma história que conta sobre a vida de Chico, que diz assim: Chico, diz a mulher, né, para Chico, uma senhora, sabe que eu fui na vida passada? Aí Chico disse: não, quem é que a senhora foi? Ah, eu fui a rainha da Inglaterra. Foi uma rainha poderosa, não sei o que, ah, legal. E você, Chico, foi o quê? Ah, eu fui o cisco da pulga do leão. Sabe? Não foi infinitamente nada. E foi o que foi e produziu o que produziu. Então, é mediante as pequenas mudanças que nós conseguiremos as mudanças tão necessárias para que tenhamos um mundo melhor. E aí, a gente vem para essa passagem. Antes de finalizar essa primeira etapa, a gente vai encerrar com essa que é motivo das nossas reflexões.
é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Essa citação se encontra no capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E é essa passagem que a gente vai ver com mais propriedade, com mais cuidado, analisando o que são as aflições, o que é o alívio, o que é o jugo, o que é o repouso. O que quis mesmo dizer Jesus nessa passagem? Para que nós compreendamos desde já, e mais do que nunca, que as nossas aflições, ainda que necessárias para o nosso momento evolutivo, elas são nada mais do que os resultados das nossas escolhas. E se nós queremos sair daqui em melhores condições morais, espirituais e físicas, que nós aprendamos a fazer novas escolhas em nossas vidas. Portanto, amigos, a partir de agora, depois do nosso intervalo, nós veremos um pouco de cada uma dessas partes, a começar daqueles que Jesus chamou dos aflitos. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aí eu pergunto a vocês, será que nós somos esses aflitos da bem-aventurança de Jesus? Ou será que nós somos aqueles aflitos que se encontram pelo mundo destituídos da sua própria luz interior? Muita paz, muito obrigado e até daqui a pouco, 10 minutos. É isso? Então, me parece que terminamos o lanche chegar, não se preocupe. Dá para todo mundo. E retorna depois de 10 minutos. Eu tentei de novo, não foi não, viu? Memória cheia. É mesmo, era pequeno, espaço dele é pequeno. Com toda a proteção que a riqueza material é capaz de nos oferecer, mas dentro de nós ainda existe o padecimento, o tormento, as inquietações, as ansiedades. Nós vivemos dentro de uma era de ansiedade, de inquietação. Por isso que dizem os estudiosos da área que a depressão é o mal do século. E a depressão nos leva obrigatoriamente a esse estado de aflição, de inquietação, de incerteza sobre o nosso porvir. Por quê? Como o mundo nos chama a viver intensamente das coisas do mundo, e nós não temos condições, seja psicológicas, físicas ou financeiras para tal, nós estamos em estado de agonia, de angústia. Vem aí o carnaval, nós estamos às portas do carnaval. E quantos são aqueles que se utilizam desse momento do carnaval para deixar desabar todas as suas mágoas, todas as suas angústias, todas as suas tristezas durante todo o ano e perdem o sentido da vida? E aí, ao invés de estarem apaziguados consigo mesmo, ao término desses 5, 6 dias de carnaval, festa romesca, sair aliviado, muitos voltam mais tormentosos e complicados do ponto de vista físico, financeiro, psicológico e espiritual. Caetano disse que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, porque ele não conhecia a doutrina espírita. Certamente, poeticamente é lindo, mas a realidade espiritual que a doutrina nos apresenta são eles que dirigem o carnaval. Basta que a gente leia As Fronteiras da Loucura. E quantas aflições e padecimentos vivem esses furiões? Quantas mortes desnecessárias acontecem no período de carnaval, não porque estavam nas escrituras celestiais, mas que por escolha, por envolvimento com o erro, com os excessos, a bebida, as mortes que ocorrem nas estradas são, sabe, de chocar
por acidentes de trânsito. E o quantitativo duplica-se nessas grandes festas. Mas a gente insiste em querer achar que o carnaval é a melhor festa do mundo, que nos traz alegria, que nos traz felicidade. Que felicidade é essa realmente? Não que a gente esteja sendo contra a festa, porque em si ela é bela, ela é bonita. Ela talvez seja ainda até necessária para os nossos padrões humanos e espirituais. Mas quais são as consequências dessas escolhas que eu estou fazendo para mim? Porque ainda que eu diga assim, eu não brinco com carnaval, eu não sou de Salvador, mas a gente se retroalimenta dessa energia do miasma, da energia pesada, da energia densa, e a gente traduz isso no nosso comportamento de irritabilidade, de impaciência, de angústia. A gente fica na tela da televisão, não vai mais ficar ligado 24 horas em todos os canais, pulando, dançando, né? Agitando-se com medo, porque com receio de ser visto lá fora, a gente fica dentro de casa, mas com o mesmo comportamento, até muito mais nocivo de quem vai às ruas. E a gente está contribuindo psiquicamente para que esses espíritos, que muitos deles só despertam, de acordo com Filomena de Miranda, nessa época do carnaval, dorme o ano inteiro para chegar nesse período de carnaval, pela força vibratória que nós produzimos, eles acordam. E acordam para quê? Para aplicar o carnaval conosco. A exemplo de um atendimento que nós fizemos na terça-feira última, lá na Colbem, na reunião mediúnica, ele explica assim, ele está dizendo, eu já estou pronto para o carnaval uma semana antes, já estou na rua perambulando atrás dos curiosos e dizendo as coisas que ele fazia no carnaval. E não é dizer que qualquer espírito de alto grau de maldade, não, espírito que a gente chama de espírito baderneiro, espírito desse furião perdido aí na vida. Imagine os outros, o estrago que eles não fazem na nossa vida. Isso tudo tem a ver com o que, Robson? Tem a ver com padecimentos. E aí a gente traz essa mensagem de Emmanuel sobre a aflição vazia, de psicografia de Chico, onde ele vai dizer o seguinte: ante as dificuldades do cotidiano, exerçamos a paciência, não apenas em auxílio aos outros, mas igualmente a favor de nós mesmos. Olha que atitude interessante diante das aflições. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não é por conta da aflição em si, mas pela nossa atitude diante da aflição e do padecimento que nós estamos vivendo. Porque toda aflição, ela tem uma correspondência com os nossos atos e atitudes do passado, seja na época de Jesus, seja nos dias de hoje. E ter essa compreensão é a gente entender que o nosso proceder, que as nossas escolhas, tem nos levado a esse resultado. Então, ante as dificuldades do cotidiano que todos passamos, o desemprego, a doença, a falta disso, a falta daquilo, a gente não pode se desesperar, nem entrar nesse estado psíquico de aflição, porque nós começamos a sintonizar com esses espíritos. E aí eles dizem, exerçamos a paciência, não apenas em auxílio aos outros, mas igualmente a favor de nós mesmos. Lembremos-nos de que as leis divinas, através dos processos de ação visível e invisível da natureza, a todos nos tratam em base de equilíbrio, entregando-nos a elas entre as necessidades do aperfeiçoamento e os desafios do progresso, com a lógica de quem sabe que tensão não substitui esforço construtivo ante os problemas naturais do caminho. Ou seja, não há ninguém que não passe pela vida, pelas provas e pelos testes necessários ao seu processo de evolução e de crescimento espiritual. E ele encerra dizendo: e façamos isso não apenas por amor aos que nos cercam, mas também a fim de nos protegermos contra a hora da ansiedade que nasce e cresce de nossa vigilância para asfixiarmos a alma e arrastarmos o tempo sem qualquer razão de ser. Olha o que é um estado de ansiedade, e muitos, a depender do grau dessa ansiedade, entram para um processo de loucura e de obsessão. Adentram ao caminho do suicídio,
das incertezas, porque nós vivemos em um planeta, em um momento planetário, em que todos os espíritos estão passando por esse teste. Então está tendo muita confusão do ponto de vista psíquico e espiritual. E se a gente não tiver maturidade para entender o meu momento diante do momento do outro, eu enlouqueço, eu surto. Quantas pessoas estão no mundo surtando e a gente não entende? Meu Deus, por que ele surtou? É uma pessoa tão equilibrada, é uma pessoa tão isso, tão aquilo, mas que não tinha uma estrutura interna de equilíbrio capaz de superar os desafios da vida. Então esse é o convite que Jesus nos faz nesse momento de transição planetária. Somente a partir daí é que a gente vai conseguir verdadeiramente vencer as nossas limitações humanas. De novo, passou? Passou. Não. Deixa aí, Paulo. Vê se você consegue dar luz aí. Mude a posição aí. Puxa mais pra frente um pouquinho. Se não, vai. Toma o papel bem para não. Troca, pode o outro. Troca aqui o USB. Bota esse lado. Foi? Agora. Vai no dedão mesmo do Paulo. Então, e aí tem essa mensagem também bonitinha que eu achei compartilhar. Ninguém passa pela tua vida por engano. Não existem erros nos planos de Deus. No sentido de que nós estamos em um processo de aprendizado. Mesmo que esse aprendizado esteja sustentado dentro desse nível de dor e de aflição. Pode passar. Depois da aflição natural do nosso processo de aprendizado, vem o alívio. Porque, não sei se vocês conhecem essa história da mãe de Chico, ou da mãe de Chico, perdão, da mãe de Jesus para Chico, onde ela vai dizer assim: diz a Chico que isso também passará. Diante da aflição que ele vivia naquele momento, ele pediu a Emmanuel que fosse pedir ajuda à mãe de Jesus, para que ela lhe dissesse alguma coisa. E a resposta veio depois de um tempo. E Maria dizia apenas a Chico: Chico, isso também passará. Querendo dizer que por maior que seja o tormento, por mais que seja a aflição, vem o alívio. E o alívio é exatamente o que está lá no Espírito de Verdade, no capítulo 6. Vem instruir e consolar os pobres necessitados. Vem dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Ou seja, esse é o momento do teste de nós provarmos a nossa fé em Deus e a nossa confiança nos Espíritos amigos. Nós estamos buscando um caminho para se chegar a Jesus, e o caminho passa obrigatoriamente pela aceitação da prova, porque ninguém passa por aquilo que não lhe é necessário passar em prol da sua libertação espiritual. Eu venci o mundo, e o mundo também tem as suas aflições, mas Jesus soube passar de uma forma confiante em Deus nas suas provas. Cabe a nós também termos resignação, não aquela resignação que é muito comum de aceitar porque Deus quer. Muita gente diz assim: eu estou sofrendo porque Deus quer. Deus não quer nada. O que Deus quer é que você seja feliz. Agora Deus, na sua misericórdia, Ele aguarda o tempo em que você desperte para as mudanças que você precisa fazer na sua vida. Enquanto isso, tenha paciência, vá fazendo o seu caminho.
É preciso acordar para o fato de que a luminosa trajetória de Jesus entre os homens foi para indicar-lhes o caminho a ser percorrido pelo nosso próprio esforço, pelas nossas conquistas interiores. Ele não veio caminhar para nós, e sim demarcar o caminho a ser percorrido com uma sequência inconfundível de exemplos que nos cabe seguir. A história de Jesus em si, naqueles últimos seus 3 anos, é o suficiente para que nós tenhamos certeza de qual é o caminho para seguir Jesus. É quando ele diz assim, aquele que quer me seguir, que tome da tua cruz e siga-me. Não olhe para trás, todo aquele que tomar a charrua, se quiseres entrar no reino dos céus. Ou seja, esse é o momento de nós provarmos a nossa tenacidade moral, de nós darmos o nosso testemunho ante aquilo que nós acreditamos e dizemos que somos seguidores de Jesus e que amamos a Deus. Disse claramente quem quer e desejasse segui-lo que tomasse sua própria cruz, que irá diminuindo na proporção dos acertos realizados. Se a minha aflição está muito pesada, é porque eu não estou acertando, eu estou errando. Já é um indicativo. O termômetro da minha aflição me diz que eu não estou no caminho certo. E que ninguém vai me tirar desse caminho que não seja eu mesmo. O que eu posso ter sim, diante do merecimento, a ajuda dos outros, do amigo, do pai, da mãe, do vizinho, do professor, dos espíritos, da igreja, do centro. Nós teremos inúmeros parceiros, mas a caminhada é minha. Quem vai fazer o movimento de sair daquele momento de aflição sou eu. Enquanto eu não tiver essa consciência, não adianta, eu vou ficar vitimizado, naquela atitude do coitadinho. Fico acendendo vela, pagando promessa, clamando por Deus, fazendo uma série de movimentos para fora e nunca o reconhecimento de que eu sou autor das minhas próprias desditas, dos meus próprios sofrimentos. Então, da reforma íntima realizada, trazendo por fim um alívio tão desejado. Eu diria que essa tela é, na verdade, a essência da nossa mensagem dessa tarde. Disse Jesus claramente que quem desejasse segui-lo, que tomasse a sua própria cruz, a sua prova, que irá diminuindo na proporção dos acertos realizados, do bem praticado, da reforma íntima realizada, trazendo por fim o alívio desejado. E aí vem o jugo, que é a terceira parte dessa passagem de Vinde-a-mim, em que Jesus, o que seria o jugo? O que significa a palavra jugo? Em que sentido Jesus disse que o seu jugo era leve? Como entender essa afirmação no meio de nossas decepções e penúrias? Porque algumas pessoas aceitam com paciência e os regressos da vida e outras não. É uma pergunta interessante, porque essas já conseguiram entender o propósito da vida. Ontem lá na casa de oração, só um parênteses, para quem não me conhece e não sabe ainda, eu faço parte da instituição Casa de Oração Bezerra de Menezes, lá em Salvador. E ontem nós estávamos trabalhando uma música que deve ser conhecida de vocês, que chama-se Tocando em Frente, de Alvin Sater. No mês de fevereiro lá na casa, a gente trabalha várias músicas da MPB que tem um fundo de cunho espiritual, que a gente pode estar fazendo conexão com a doutrina espírita e também o processo de autotransformação. E a de ontem especificamente foi essa. E a letra da música começa assim: ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco eu
ele aceita com paciência os reverses da vida, ele já não se inquieta tanto, ele já não se desespera, porque ele tem uma consciência madura de que na vida todos passam pelo sofrimento e pela desdita, e que as suas foram construção das suas próprias escolhas. Então ele tem um espaço mental e físico maior de poder transitar, coisa que nem sempre nós temos e fazemos, em que pese todo o conhecimento da doutrina espírita. Aí vem a etimologia, que significa no dizer de Jesus, a simbologia, o jugo é o símbolo de servidão, de opressão, de constrangimento, tá? E historicamente se passava por esse processo, mas vamos seguir. O canga é a trave de madeira que se coloca sobre o pescoço dos bois para puxar o carro ou o arado, e figuramente significa domínio ou submissão. Na época de Jesus, por exemplo, a Palestina estava sob o jugo romano, ou sob a submissão, ou seja, sob o domínio dos romanos. Quando ele diz que o seu jugo é leve, o seu domínio, que devemos ser submissos a Deus, mas não é exemplo da submissão que os homens impõem aos próprios homens. A sua submissão é uma submissão que vem do coração, pela aceitação da prova. O jugo, por um motivo perfeitamente evidente, é símbolo de servidão, de opressão e de constrangimento. A passagem dos vencidos sobre o jugo romano é suficientemente explícita. O jugo simboliza a disciplina de duas maneiras. Ou ela é, Chavarei que diz isso, ou ela é sofrida de modo humilhante, como era dos romanos, ou a disciplina é escolhida voluntariamente e conduz ao domínio de si, a unidade interior, a união com Deus, que é exatamente o jugo leve de Jesus. Voluntariamente, aqueles primeiros cristãos se lançaram ao circo e martírio, à morte. Eles davam testemunho do amor de Deus quando iam felizes e cantando para a morte, para os circos serem devorados pelos leões. Aí a gente entende que ele diz que o seu jugo ele é leve. Então é nesse sentido que Jesus nos traz. E ele vem Allan Kardec no capítulo ainda 6 para dizer: entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Nós bem poderíamos encerrar nesse ponto dessa mensagem, para a gente entender qual é o caminho que o homem moderno deve se desafiar, que é da vivência do dever, o amor e a caridade. Por mais que falemos, por mais que conheçamos, por mais que pratiquemos esse amor e essa caridade, mas ainda não se encontram no nível verdadeiramente desse processo de libertação plena, embora esse é o caminho da prática. Porque é muito melhor nós servirmos a Deus através dos nossos irmãos sob condicionais do que como antes, quando não fazíamos nada. A nossa caridade ainda é uma caridade de troca, ainda é uma caridade muito mais material do que propriamente moral e espiritual. Mas ainda assim é que a gente aprende e consegue vencer o nosso processo de aprendizado. E aí, a sua palavra é dura, segundo João, capítulo 6, versículo 60 do seu Evangelho. Sua palavra é dura, quem pode escutá-la? É simbólico essa dureza. Quando os discípulos de Jesus perguntaram a ele: Senhor, por que nós não podemos curar aquele menino que ora caía no fogo, que ora caía na água? E aí Jesus disse de uma
nos impede de perceber a beleza e a grandeza da vida à nossa volta e de participarmos dessa comunhão com os bons espíritos. Eles estão aí para nos servir, para nos ajudar, mas é preciso que nós busquemos dar o testemunho que seria o dever da vivência do amor e da caridade. Daí disse também Jesus: felizes aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. E para concluir, dentro ainda do tempo, nós vem o repouso. O que seria esse repouso? Primeiro vem a aflição, vem o jugo, vem o alívio e vem o jugo. E aí vem o repouso. O que seria de fato esse repouso? Né? Então, esse repouso é um convite para que o ser humano assuma a sua própria vida e não tenha um processo de autodescobrimento. Muitos temem o inconsciente preferindo não conhecê-lo e negam-lhe a existência. Não sei se vocês conhecem, já tiveram a oportunidade de assistir uma palestra de Adenauer Novaes, Ferraz de Novaes, conhecido não somente como Marcos Adenauer, lá na Harmonia, fica lá em Piatã. Fica aqui um convite para vocês da União Espírita, para convidá-lo a vir fazer uma palestra. Um palestrante muito bom, fotógrafo. Adenauer Novaes, dessa mensagem, conhece, né? Então, assim, é um psicólogo espírita que vive peremptoriamente a realidade do espírito. Ele recentemente passou por 2 processos de AVC, mas ele continua tão resoluto e decidido como antes. Já está trabalhando, já está levando a mensagem do Cristo, desafiando a si mesmo. Então, ele traz essa mensagem quanto repouso, falando um pouco dessa mensagem, isso aqui. O que é o repouso? O que é seguir o caminho para Jesus? Eu faço questão desses reforços. É um convite para que o ser humano assuma a sua própria vida e não tenha o processo de autoconhecimento. Não tem para onde ir, não tem outro caminho. Se nós queremos nos encontrar com Jesus, passa obrigatoriamente pelo conhece-te a ti mesmo. Muitos temem o inconsciente, o que está guardado no inconsciente, preferindo não conhecê-lo, negam-lhe a existência. E por conta disso, sofrem mais e atrasam-se no seu processo de felicidade. E ele ainda continua dizendo: o Espiritismo, se verdadeiramente conhecido e, mais importante, sentido e internalizado em sua essência, é uma das expressões do Consolador prometido, sem qualquer exclusão a outras doutrinas, religiosas ou não, que promovem a mesma função de preparar o ser humano para as necessárias provas da vida. As religiões têm por objetivo elevar o homem a Deus. Mas é preciso que o homem faça da religião o verdadeiro caminho para se chegar a Deus. Do contrário, de muito pouco adiantou o conhecimento da religião. Porque através da religião tem muita gente, muitos profetas adentrando ao caminho da aflição, o caminho da dor e da infelicidade. Basta trazermos como exemplo da nossa própria realidade de espíritas o sanatório Esperança no mundo espiritual. E que, segundo Bassanufo, foi criado, Filomena de Miranda, na verdade, foi criado um Bassanufo para receber os espíritas que chegam no mundo espiritual atormentados, em aflição. Imaginem, quantos são os espíritas que desencarnam, chegam no mundo espiritual em estados lamentáveis de aflição e de dor, que estiveram aqui na frente do palco, estiveram escrevendo mensagens vindas do mundo espiritual, mas que não conseguiram fazer da essência
E como conclusão, 3 últimos slides que eu peço a vocês aí um pouquinho mais de paciência, em que nós escolhemos algumas citações do Evangelho para a gente ir fechando as ideias. A primeira é essa aí: não nos esqueçamos que o caminho que nos leva a Jesus, quando ele propõe: vinde a mim todos vós que se encontreis em aflição, aflitos e sobrecarregados. Lembremos-nos do que ele disse em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. Esse é o termômetro. Como anda a minha luz interior? O que nós estamos iluminando? Estamos fazendo mais sombra ou mais luz? E aí tem uma mensagem que o Dr. Bezerra de Menezes diz assim: por onde ele tem passado, tem deixado pegadas de luz. Falando de Dr. Bezerra de Menezes, alguém escreve sobre ele. Qual é a qualidade das nossas pegadas? Todos nós não caminhamos, todos nós não deixamos pegadas. Os que vêm atrás não conhecem a nossa pegada. Mas qual é a qualidade da minha pegada que eu deixo no chão, que é simbólica? É de luz ou de sombra? É aquela que liberta, que aponta rumos para a felicidade e a paz interior? Ou é aquela que exclui, que aliena, que impõe na servidão e na opressão? A gente precisa pensar quando Jesus diz: vós sois a luz do mundo. E aí ele vai dizer também lá em João 13:21: quem pratica a verdade aproxima-se da luz. O que dirá Deus quando estiver junto a ele? Kardec questiona: onde se encontram as leis de Deus no homem? Os Espíritos foram enfáticos: na consciência do próprio homem. É esta lei de Deus na consciência do homem que aproxima-o ou distancia da luz, a depender do que estejamos fazendo com ela. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa para mim é sublime. Talvez, Paulo, seja o caminho mais preciso para chegarmos a Jesus. E o desafio do homem do ontem e do homem de hoje somos nós mesmos. Se nós queremos atingir a condição do homem novo proposto por Jesus e reforçado pela doutrina dos Espíritos, lembremos do que ele disse àquela mulher que seria apedrejada. E ele questiona: atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Nenhum deles assim o fez, atirou a pedra. Ao final, Jesus, no diálogo memorável com aquela mulher sofrida e aflita por temer a decisão de Jesus, ele então lhe diz: mulher, alguém te condenou? Não, Senhor, eu também não farei. Mas não foi conivente, não passou a mão pela cabeça dela, deu-lhe uma nova oportunidade ao dizer-lhe: vai então e não peques mais. Gente, é chegada a hora para que nós, igualmente aquela mulher, quem já leu Adélia Rodrigues e o final dessa história, Primícias do Reino, ou então, quando voltar a primavera, ela conta a história final dessa mulher, porque não se encerrou nesse diálogo. Ela foi e não pecou mais. É chegada a hora que nós vivamos a mesma experiência da mulher pecadora que seria apedrejada, porque nós também adulteramos nas nossas missões, no nosso comportamento, na nossa maneira de ser na vida. Todos somos pecadores, porque todos nós estamos traindo aquilo que nós viemos fazer no mundo. As nossas encarnações ainda elas são traídas pela
Então é chegada a hora para seguir Jesus, nos encontrarmos com Ele, irmos e não voltar mais a pecar. É o pecado no sentido do distanciamento às leis de Deus, no sentido do repetir dos erros que nos levam às aflições, aos tormentos, à servidão. Porque os Espíritos que ora se encontram conosco, nos acompanhando, eles nos obsidiam, eles nos fazem sofrer, porque nós assim o desejamos, assim nós queremos. E finalizando efetivamente a última tela, o reino de Deus deverá ser construído entre os homens, com os homens, pelos homens e apesar dos homens. Eu penso que essa também é altamente significativa. Não pensemos que o reino de Deus, trazido por Jesus na sua mensagem da Boa Nova, será implantado à dispensa do nosso serviço e da nossa participação. Mas como está lá no Evangelho, o reino de Deus deverá ser construído entre os homens, com os homens, pelos homens e apesar dos homens. É conforme nós vemos nesse momento de transição, voltando lá às 3 horas e pouquinho quando iniciamos. Estamos em transição planetária. Essa transição ocorrerá independentemente das nossas aflições, das nossas escolhas. E os Espíritos já estão selecionando aqueles que estarão efetivamente na linha de frente para construir juntos com Ele essa nova fase do planeta Terra. Então não nos esqueçamos, ainda com a repetição, que esse reino de amor e de paz, de felicidade e de alegria deverá ser construído entre nós, conosco e por nós e apesar de nós enquanto humanidade. Lembremos-nos disso para que não venhamos de novo a precisar voltar em experiências tormentosas. E agradecendo a todos a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, e acho que já temos 5 minutos até de perguntas, caso vocês queiram, eu deixo essa última mensagem de Mateus 5,44, quando ele diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que te perseguem e caluniam. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Quando Jesus diz: vinde a mim todos vós que andais sobrecarregados e aflitos, e quando nós nos questionamos como fazer para ir até Jesus, lembremos dessa passagem. O caminho é esse: amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem e que nos caluniam. E assim estaremos pouco a pouco atingindo esse estado de perfeição que é o desejo de todos nós, atingirmos a felicidade consciente da nossa condição de filho de Deus. Eu espero que de alguma sorte tenha contribuído para despertar em cada um de vocês e em mim também esse desejo de fazer esse caminho, ainda nessa encarnação. No mais, muita paz a todos, muito obrigado e até uma nova possível oportunidade que eu espero ter com vocês. Deixa vocês